Olá, tudo bem? Meu nome é Jairo, conhecido como Jairo Acabamentos, sou do interior de São Paulo, cidade de Jaú, sou professor de efeitos decorativos. Antes de mais nada, deixo aqui meu muito obrigado e um grande abraço ao Claudemir e ao Juliano Melo, o pessoal aí que estão elaborando esse projeto bacana que é o da Conacolor, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre efeitos marmorizados, a diferença entre marmorato e marmorização realista. E falar um pouquinho também sobre a história do mármore em si, Como é feita essa formação, como que o Jairo buscou as inspirações na criação desses efeitos decorativos, não deixa de ser um efeito decorativo, os efeitos marmorizados, Bom, vamos falar um pouquinho, começando pela formação dos mármores, Então, bem lá, há milhares de anos atrás, as rochas eram formadas, por melhor dizer, tinham-se jazidas, onde era feita a extração das pedras mármores. E como seriam essas jazidas, Como eram estrategicamente posicionadas em regiões do mundo todo para a extração. O mármore é feito a partir de uma rocha metamórficas, que são derivadas de calcários, enfim. E essas rochas, elas eram expostas a uma série de situações extremas, a um calor extremo, a uma pressão extrema, a um atrito extremo também e, é claro, a altas temperaturas extremas. Por essas rochas estarem nestas situações extremas durante milhares e milhares de anos, as rochas, assim por sinal, em parcelas, chegavam sim até a se fundirem entre tonalidades e materiais rochosos, formando-se então, tendo as origens dos mármores. E essas jazidas, elas eram estrategicamente posicionadas aonde já havia tido atividades vulcânicas, tá? Então, na época dos anos 20 aos anos 70 depois de Cristo, existiu Plínio o Velho, Ele é um naturalista e ele foi o primeiro cara a catalogar milhares e milhares de mármores. Aonde? Na Itália. Então, o lugar mais típico onde se originou essas catalogagens, essas identificação dos mármores foram na Itália, depois em outros países como Grécia, se eu não me engano, Espanha também, enfim, vários outros países começaram então a explorar, a estabelecer jazidas estratégicas em situações, em ambientes que já teve atividades vulcânicas e onde eles faziam extrações das pedras mármores que viviam-se, por sinal, em essas situações ao extremo. Então, só para vocês terem um pouquinho da ideia como era a formação das pedras mármores, Então, hoje o Jairo trabalha com efeitos decorativos, diversos tipos de efeitos decorativos, mas em especial os efeitos marmorizados, ou seja, a marmorização realista. O que seria a marmorização realista? Marmorização realista é um conjunto de técnicas onde a gente trabalha com o único propósito, reproduzir réplicas de um mármore original, de uma pedra, de uma rocha mármore original. Hoje temos, como eu mencionei, como Plínio catalogou milhares e milhares de modelos de mármore. Então, com apenas 3 conjuntos de técnicas da marmorização realista, a gente consegue criar, reproduzir milhares de modelos de mármore, Então, temos também o marmorato, que é um tipo de situação diferente, Eu vou ficar um pouquinho do lado para a gente mostrar, vou aparecer aqui no canto da tela, para vocês verem a diferença do marmorato para com a marmorização realista. E qual seria essa diferença desses dois tipos de efeitos decorativos que puxa, uma proximidade muito próxima, ao mármore, no caso, Mas assim, o marmorato, ele é mais voltado para uma área mais decorativa, não tão a fundo
na questão do realismo. Bom, aqui ao lado já está aparecendo para vocês imagens do marmorato. O que seria esse marmorato então? É uma distribuição aleatória. Eu vou até pegar aqui uma desempenadeira que eu tenho aqui comigo, né? Já no jeito. Tá aqui uma desempenadeira de efeito mármore. A distribuição da textura, ela é feita aleatória em 360 graus, fazendo com que a textura ela crie um aspecto manchado, né? Assim como você está vendo aqui, ó, na imagem, tá? Então essas manchas, quando você aplica ali a primeira demão, a segunda demão ou terceira demão que seja, mas uma segunda demão já é mais do que o suficiente para cobrir e chegar nessa precisão que você está vendo aqui na imagem, tá? 2 demãos apenas de marmorato, ou textura de efeito mármore. Ele vai criar esse efeito aqui, esse efeito manchado. E esse efeito que você está vendo aqui é um efeito decorativo, por sinal, muito bonito, muito atraente. Só que ele vai criar a ilusão em você que você vai estar olhando para uma pedra mármore. Esta é a diferença principal da marmorização realista para com o marmorato. Então o marmorato ele vai criar uma ilusão que você está olhando para uma pedra real do mármore, mas não está. Vai te lembrar, criar uma ilusão. E não é uma pedra muito próxima com o realismo de uma real pedra mármore, no caso, tá? E é um efeito muito bacana, muito bonito. Outra diferença nessa questão do marmorato, além de criar essa ilusão, como eu mencionei, é a forma de distribuir, de fazer o alastramento da textura, que é uma forma básica, padrão, né? Você vai deslizar ali a sua desempenadeira com a textura, criando uma distribuição aleatória e fazendo com que puxe essas manchas, né? Criando manchas em cima de manchas, onde vai estar criando tons sobre tons, aquele aspecto de aprofundamento. Então é um tipo de distribuição mesmo aleatória, básica e fácil de fazer e tem uma certa produção bacana também, tá? Então essa aí seria o nosso segundo ponto de diferença entre o marmorato e a marmorização realista. Agora um outro fator que faz essa diferença da marmorização realista para com o marmorato é o valor cobrado também pela mão de obra. O marmorato, a maioria dos profissionais, eles cobram em média 50 a 80 reais um metro quadrado. Hoje, em 2019, gira-se em torno disso, de 50 a 80 reais que o pessoal está cobrando no metro quadrado do marmorato. E o marmorato, ele é também um outro fator de diferenciamento com a marmorização realista, são as cores. O marmorato, ele é mais privado normalmente para apenas um tom de cor. Por exemplo, como vocês estão vendo aqui, um marmorato azul. Então você cria um marmorato azul, ou um vermelho, um amarelo, um marronzinho. Temos o leque, né, do catálogo das cores dos efeitos mármore, você escolhe a cor que você quiser. Então ele é meio que privado a um tom de cor. Só que esse tom de cor vai ter ali aquele aspecto de aprofundamento, onde vai surgir outros tons de cores que você vai visualizar ali depois do trabalho todo pronto, tá? Mas ele é privado a um tom de cor, é um outro fator que diferencia. Deixa eu ver um outro fator que diferencia dele, além do valor a ser cobrado, né? Que é de 50 a 80, ao tom do cor, o tom da cor, né? O alastramento, que é básico, fácil. Também tem um rendimento, né? Não sei se eu mencionei, mas o rendimento também influencia e diferencia também com relação à marmorização realista. Você consegue fazer uma parede de marmorato em praticamente uma parede de 10 metros, um profissional já com uma boa experiência, ele faz em um dia. Ele entrega praticamente, ele cria esse efeito em um dia e volta só no segundo dia para fazer algumas pequenas correçõezinhas caso precise e fazer o polimento e se encerra. Em 2 dias aí, arredondando, né, ou 1 dia e meio, a pessoa consegue reproduzir um marmorato facilmente em 10 metros quadrados. Então todos esses fatores que se diferenciam o marmorato da marmorização realista, tá?
Então a gente falou bastante do marmorato e o marmorato seria isso. Então é um efeito muito bacana, né, diferenciado, que cria-se a ilusão nas pessoas, fazendo com que elas, né, pensem, imaginem que está olhando para um mármore, mas não está. É um aspecto aí ilusório, mas não deixa de ser um efeito muito bacana, bem interessante e bem solicitado aí até mesmo por arquitetos, decoradores, clientes e os profissionais da pintura. Agora a gente vai falar sobre marmorização realista, que a pegada é um pouquinho diferente aí. Bom, agora que você já conheceu um pouquinho sobre o marmorato, a marmorização realista, como já havia dito antes, mas vamos aprofundar um pouquinho nessas questões. O marmorato você trabalha com praticamente uma pegada, né? Aquela distribuição aleatória. Deixa eu puxar minha ferramenta novamente aqui, a desempenadeira de efeito mármore, o qual você vai estar fazendo movimentos aleatórios. Em 360 graus você vai brincar de forma aleatória na distribuição da textura, criando manchas na textura e tons sobre tons, meio que privado para um tom de cor só, tá? Este é o marmorato. Já a marmorização realista você não vai utilizar de só uma técnica, e sim de conjuntos de técnica. A marmorização realista eu particularmente com a técnica da marmorização realista, que o Jairo Acabamentos, né, desenvolveu, eu venho estudando essa técnica, né, da marmorização desde 2013, eu estudo os efeitos marmorizados. Então, mais ou menos em 2015, quando foi criada a marmorização realista. Então, essa marmorização realista, ela consiste em um conjunto, não só em um conjunto, em 3 conjuntos, por melhor dizer, de técnicas na criação dos efeitos marmorizados. O primeiro conjunto seria de mesclagens, onde você vai estar aplicando mesclagens padrões e mesclagens diferenciadas, que é um efeito ou um desenho típico de você observar nas pedras reais do mármore, né? Outro conjunto de técnicas dentro da marmorização realista são as pigmentações ou micropigmentações, que são voltadas aos mármores que são, na verdade, granitos, né? São os granitos. Eles englobam muito esse aspecto de pigmentado. Então temos o conjunto dos pigmentos. E por último temos o conjunto das figuras e desenhos abstratos. Tá? Então temos veios, né? Temos ramificações também, é claro, né? Temos as mesclagens, padrões, diferenciada, pigmentação, desenhos e figuras abstratas. São 3 conjuntos de técnicas que se formulam, né? Que você precisa ter para criar uma réplica de um mármore realista. Hoje o mármore, como eu mencionei, ele tem milhares de mármore. O Plínio catalogou lá, né, naquela época, lá bem na antiguidade, vários e vários, milhares e milhares, por melhor dizer, de pedras mármore. Sem dizer que existe mármores hoje no mundo afora, o qual não foram descobertos e nem catalogados. Então existem milhares catalogados, mas também existem milhares de não catalogados que não foram reconhecidos ou até mesmo explorados na natureza. Então uma infinidade, uma variedade muito, mas muito grande mesmo da pedra mármore, né? E o bacana que este efeito da marmorização realista, ela simboliza algo que nenhum tipo de efeito decorativo simboliza. Que sabe qual é? Status e poder, exatamente. Então, na antiguidade, lá na Roma, na Grécia, tinha-se aqueles palácios gigantescos, aqueles palácios lindos, maravilhosos, e eles, é claro, simbolizavam poder. Quanto mais mármore tinha dentro do palácio, mais poderoso seria ali o seu servo, ali o pessoal que, né, os imperadores, os reis, né, que viviam naqueles palácios lá na antiguidade, tá? Então tinham colunas de mármore, monumentos, molduras de mármore, o chão, balcões, teto, parede, eram muito revestidos com pedras mármores. E essas pedras mármores, por sinal, como eu mencionei, tinham-se uma grande variedade. E essas variedades, como foram catalogadas,
elas têm também o seu nome. Por exemplo, este que você está vendo aqui é uma réplica do mármore branco de Carrara, tá? Que é um mármore aí da Itália, né? De Carrara é uma cidade da Itália, então este mármore é provindo da Itália, o mármore branco de Carrara, né? Então temos o mármore branco Panda, temos o granito Verde Ubatuba, que já entra na questão do granito São Paulo, vamos ver mais um granito branco Dallas, acho que é isso, né? Tem o branco Dallas também, tem, qual mais granitos tem? Tem um granito Red Dragon, que é um dos modelos que estão aí na lista do Jairo para desenvolver. Enfim, tem cada conjunto de mármore tem os seus nomes. Por exemplo, também tem um Calacata Gold, Calacata Fantasy, né? As pedras pretas, negras, né? O Nero Marquina, Nero Portoro, qual mais, né? Travertino, enfim, cada mármore tem o seu nome, cada mármore tem o seu desenho, e com esses 3 conjuntos de técnica a gente consegue reproduzir uma grande variedade aí de mármores, tá bom? Então este efeito, como mencionei, ele simboliza status e poder, coisas que nenhum outro tipo de efeito decorativo vai expressar isso, né? Tem efeitos decorativos muito lindos, maravilhosos aí, que expressam elegância, harmonia, né? Mas um efeito que expressa esta questão do poder e status são as marmorizações realistas, né? Por que isso? Porque a gente está resgatando aquela cultura milenar que, né, se tinha lá na Roma, na Grécia, onde eram projetados, né, esses mármores nas paredes, simbolizando status e poder. Então a gente está trazendo réplicas lá da antiguidade para o século XXI e projetando também estes tipos de efeitos de materiais com uma precisão muito grande do realismo. E é claro, se lá atrás eles simbolizavam isso, agora eles também vão simbolizar, desde que vocês trabalhem com o realismo, com técnicas realistas na criação e desenvolvimento aí dos efeitos decorativos, voltado então ao mármore, marmorização realista, ok? Então um pouquinho para vocês entenderem, vou demonstrar um pouquinho também uma pequena técnica na finalização desse branco de Carrara, que é a laminação final, tá? Então já fiz todo um processo, eu só estou dando um pequeno reparo. Tem uma parte aqui neste canto aqui que vocês estão vendo que falta ainda fazer um pequeno acabamento, mas só que o decorrente, esse L aqui, ó, ele já está praticamente pronto. Esse aqui é um mármore que não recebeu o seu polimento ainda, não apliquei cera nem fiz o polimento. Estou nas etapas aí de laminação. Então vou passar algumas dicas, né, sobre ferramenta. A gente utiliza a nossa ferramenta desempenadeira convencional, né, de efeito decorativo, que ela tem a base mais grande, no caso. Essa ferramenta aqui, ela tem 28 centímetros, né, 28 centímetros por 9, né, 28 por 9. As padrões, elas chegam um tamanho, uma proporção um pouco maior, tanto na sua largura, na dimensão horizontal e vertical. E elas, por elas terem essa largura, a base de apoio dela aqui, nesse suporte, essa base de apoio, acaba ficando numa posição mais distante da lâmina. Por exemplo, a lâmina vai chegar até aqui, quer dizer, a sua base de apoio, ela está distante ao final do término da lâmina, tanto aqui na sua parte frontal, tanto aqui na parte da traseira da sua desempenadeira. Isso e também na largura, né? Largura e altura, os ângulos em 360 graus, fazendo com que a ferramenta se torne mais flexível. Quanto ela é mais pequena, a lâmina, o metal, vai estar bem mais próximo à base de suporte da ferramenta, fazendo com que ela fique, entre aspas, mais rígidas. E isso facilita também numa das etapas finais, que é a laminação do mármore, tá? Então a gente vai demonstrar um pouquinho aqui como é feita essa laminação final, uma das etapas da laminação final, nesta réplica aqui do mármore branco Carrara, tá bom?
Vamos lá? Bom, e para a gente finalizar essa questão também do comparativo do marmorato para com a marmorização realista, lembra que eu mencionei que o marmorato a gente consegue fazer praticamente em 2 dias arredondando? A marmorização realista, dependendo do modelo, baseando-se em 10 metros quadrados, a gente vai levar o dobro de tempo, né? Se o marmorato a gente faz de 1 a 2, a marmorização realista vai levar de 3 a 4 dias, dependendo do modelo, dependendo da altura da parede. É um pouquinho mais dificultoso dependendo o modelo também. Tem modelos da marmorização realista que é cheio de detalhes, então levaria sim o dobro do tempo, tá? Mas, por exemplo, um branco de Carrara, igual vocês estão vendo aí, é bem mais de boa. Então a gente conseguiria fazer 10 metros quadrados aí, num trabalho desse em 3 dias, tranquilamente, né? Ou até menos, né? Desenhos que tem uma certa... que preserva mais o tom, um tom mais predominante de fundo, eles acabam sendo mais fáceis de se reproduzir, tá? Outra coisa também é o valor, né? Para se diferenciar quanto ao marmorato, o metro cobrado de uma marmorização realista gira em torno de 200 a 300 reais o metro quadrado, ou até mais que isso, dependendo aonde o cliente queira que faça essa marmorização, dependendo da altura, se vai precisar subir do andaime ou não, se é numa laje, né? As ferramentas também influenciam demais para que a gente obtenha um trabalho bacana, como você está vendo aí na imagem, tá? Então não é qualquer tipo de ferramenta, não é qualquer tipo de técnica que a gente consegue reproduzir uma réplica assim bem realista. Depende muito de um conjunto de fatores, né? Um conjunto de técnicas e ferramentas também fazem um grande diferencial nessas questões aí. Food and water ran out 4 days ago. This is gonna work, Steve. I know it is. Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't. This is Scott Lang. We met a few years ago at the airport, Germany. Got done really big. It's just an old message. I know you know that. We'll lose. And we'll do that together too. We're the Avengers.
We can bust arms dealers all the live long day, but that up there, that's the end game.